Graça e paz, minhas irmãs, boa tarde. Aquelas que eu ainda não abracei, não deu tempo de abraçar todo mundo, viu? Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. Estou muito contente, muito alegre pela oportunidade de estar aqui com as irmãs. Eu gosto de vir aqui. É sempre bom quando a gente pode estar junto, né? Nós somos de Sorriso, estamos lá há 3 anos plantando uma igreja. E é tão bom quando a gente pode se reunir com os outros irmãos, né? Às vezes a gente se sente muito sozinho, né? E quando a gente tem a oportunidade de estar com as irmãs, é sempre um presente, é um privilégio de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Agradeço o convite e que Deus possa falar profundamente ao nosso coração nesta tarde. Amém? Quero pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês no livro de Tito, Tito capítulo 2, bem no finalzinho da Bíblia. Fica antes de Filemão, Hebreus, bem no finalzinho mesmo, livro de Tito. Nessa tarde eu quero falar com vocês sobre o tema A Mulher que Agrada a Deus. Essa semana as redes sociais foram bombardeadas por vídeos, mensagens do Dia da Mulher, né? Muito se falou sobre a mulher. E dentro de várias mensagens e posts que nós podemos ver, existem muitas coisas ali em que não é bíblico. Muitas mensagens, às vezes, que recebemos de pessoas que realmente gostam da gente, mas talvez não tenham entendimento profundo da palavra de Deus e não sabem o que quer dizer, né? O que é ser essa mulher, né? Qual é o nosso padrão de mulher? A quem nós devemos seguir? Nós que somos cristãs, que entendemos a palavra do Senhor, que buscamos a presença de Deus, qual é o padrão de mulher que nós devemos viver? Qual é a maneira correta de agradar ao nosso Senhor? E nós vamos aprender sobre isso nessa tarde. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens, aqui na mesa, bem na frente tem 2 jovens. Saibam que esse é um privilégio que vocês têm, meninas. Tantas jovens hoje, né, não querem aprender, né? Recusam a palavra de Deus, né? Estão longe da igreja, estão longe do Senhor. E vocês estão aqui nessa tarde. O Senhor tem um propósito na vida de cada uma de nós, na vida de vocês, né? Saiba que essa semente que será plantada aqui ficará no coração de vocês. E ela crescerá, e ela germinará, e ela florescerá com a vontade do nosso bom Deus, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. E nós cremos nisso. Todas nós temos algo para aprender. Todas nós. Nós não sabemos o suficiente que não podemos aprender. Sempre devemos aprender. Né, vozinha? A vozinha que eu diga, né, vozinha? Então, vamos ler a palavra do Senhor? Com bastante reverência, vamos ler lá. Tito 2, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: o ensino correto na vida da igreja. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nosso Deus, Senhor e Salvador, estamos, ó Deus, diante da palavra do Senhor. A palavra que nos transforma. A palavra, Senhor Deus, que nos traz o renovo. A palavra, Senhor, que nos guia, Senhor Deus, em direção a Cristo Jesus, ó Pai. A palavra do Senhor. Nos ensina, ó Deus, a ter um coração, Pai, rendido diante do Senhor. Cantamos agora há pouco que queremos ser uma mulher transformada, uma mulher cheia do Senhor, Pai querido. Mas nós não podemos fazer isso por nós mesmas, ó Deus. Mas somente a palavra do Senhor pode penetrar o nosso coração e nos ensinar a verdade.
e nos ensinaram, ó Deus, a maneira de como caminhar e viver aquilo que o Senhor nos chamou, em forma de obediência ao Senhor, por aquilo que o Senhor já fez por nós, pela morte do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somos gratas ao Senhor pela salvação, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a nossa esperança está em Ti, e tudo que vivemos aqui, ó Deus, é para expressar aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós já recebemos, ó Deus, o presente maior, a salvação em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui obedecendo, buscando a palavra do Senhor para aprender e viver, ó Pai, conforme a Tua vontade. Fale nos nossos corações, fale no coração das minhas irmãs. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento imperfeito que sou, na mão do Senhor, que é perfeito, glorioso, grandioso e majestoso. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Imagine que vocês têm uma empresa, que a cada uma de nós temos uma empresa e fosse uma chefe maravilhosa. E um dos nossos funcionários nos tratasse de uma forma desrespeitosa, né, desonrosa, com desdém mesmo. Fizesse algo para nós em que nós olhássemos e falássemos, espera aí que ele não sabe onde ele está. Espera aí que tem alguma coisa errada aqui. Imaginaram a cena? Imaginaram a situação de vocês sendo essa chefe maravilhosa, bondosa, uma chefe, ó, nota 10, né, irmã Lene? Uma chefe nota 10. E um de seus funcionários fizesse isso. O que vocês fariam? Certamente, a primeira coisa que vem à cabeça é, eu vou mandar ele embora, né? Vou mandar embora. Não vai trabalhar aqui comigo mais não. Né? Me destratou, me ofendeu, vou mandar embora. Agora, imagine se esse mesmo funcionário fosse um filho seu e fizesse a mesma coisa. Imaginou? Se esse funcionário fosse seu filho e te tratasse na frente dos seus outros funcionários de forma desonrosa, desrespeitosa, né, com desdém, como se você não fosse nada ali. O que você faria? Você iria demitir ou você ia dar uma nova chance para ele? Falar, não, é meu filho, né? Tem que dar uma nova chance para ele. Se fosse fulano, até ia demitir. Mas é meu filho, não posso. Tem que dar outra chance para ele. Agora, por fim, imagine que esse funcionário ruim aí, fosse você, agora. Que esse funcionário ruim fosse você. Que você fizesse isso. Que você estivesse no lugar desse funcionário e fizesse isso com a chefe maravilhosa que você tem. E você tratasse sua chefe como um zero à esquerda dentro da empresa. Né? O que será que ia acontecer? Certamente ela ia nos demitir, né? Ia nos repreender, ou já demitiria logo, mandasse embora, né? O que a gente percebe ao pensar nesses exemplos é que todo comportamento ruim, ou contrário ao que se espera, gera um desconforto e um descontentamento, e consequências negativas. Então, todo comportamento negativo, ruim que nós fazemos, gera uma consequência, um desconforto, algo ruim. Tanto para quem fez, que está errado, como para quem sofreu, né? Como a chefe. Isso gera algo muito ruim. E agora eu quero perguntar para vocês, será que o nosso comportamento está de acordo com aquilo que nós devemos ser? Eu não posso avaliar vocês. Eu posso avaliar somente a mim, o meu coração. Será que o que eu faço, será que o comportamento que eu tenho está de acordo com aquilo que eu digo que eu sou, que eu falo que eu sou e aquilo que eu devo ser? Né? Será? Só nós podemos avaliar o nosso coração. E nós vamos ver isso aqui na passagem de Tito. Esse texto é um texto muito claro. Ele começa falando sobre a advertência para os homens. Tito era um pastor da ilha de Creta. E Paulo havia escrito uma carta para ele. Porque Paulo estava muito preocupado com o que estava acontecendo lá. Nessa passagem de Tito 2, o apóstolo Paulo relata acerca sobre o que as mulheres, como que as mulheres devem ser, mulheres que agradam a Deus deveriam aprender. Paulo escreve instruções detalhadas para esses grupos de pessoas, que está na igreja de Tito. E também para mulheres de todos os tempos. Imagine que um pastor mandasse uma carta para o pastor Júnior
e falasse assim: olha, pastor Júnior, mandou uma carta para ele exatamente como está escrito aqui. Como as mulheres devem ser preocupadas com a situação da igreja e preocupados com o contexto onde a igreja estava vivendo. E foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo era muito amigo de Tito, tinha preocupação com ele por ser um pastor jovem, queria instruí-lo, né, na palavra de Deus. Então ele escreve essa carta. E a gente vê um retrato que é totalmente diferente da mulher cristã. Como que deve ser uma mulher reverente, ou seja, uma mulher que honra a Deus e reflete o coração de Deus, ao que as mulheres lá em Creta estavam vivendo. Né? É totalmente diferente. Por isso que ele escreve essa carta, preocupado. Né? O povo de Creta era um povo famoso. Lá era uma ilha que havia muito comércio ali. Né? Tinha muito marinheiro. E eles muito comerciantes também. E eles eram muito prósperos e guerreiros, só que eles eram ferrenhos, eles eram malvados. Imagina aqueles desenhos que a gente assiste, que chega o barco lá e para, aqueles caras descendo do barco lá, todo brabão e com a cara estranha e medo. Você olha e você fala, meu Deus, que povo esquisito. Era parecido. O povo, ele era notório, o rótulo que era dito para esse povo eram pessoas que tinham falhas no caráter. Imagina, irmãos, uma igreja num contexto como esse, né, numa cidade como essa, num lugar como esse, onde as pessoas viviam a vida de forma totalmente errada, dura, né, falhas de caráter, mala, né, o famoso mala. Eram os famosos malas. A situação deles era tão ruim que eles eram conhecidos como o termo cretensar, que significa contar uma mentira. Olha isso, irmãs. Olha o quanto isso estava perigoso ali. Né? Você ser reconhecido como um povo que conta uma mentira, como um povo mau, um povo que tem falhas no caráter. Essa era a população de Creta. Né? Paulo estava preocupado com isso, para que pudesse contaminar a igreja. Porque havia muitas pessoas que estavam bandeando para o lado de lá. E ele estava preocupado com relação a isso. E, irmãos, se a gente for parar para pensar, hoje, no contexto, nós não vivemos esse contexto de Creta, de comércio e tudo, de pessoas assim, mas vivemos contextos difíceis também e de pessoas difíceis também. Eu acho que hoje, para a mulher, poder viver um padrão bíblico, precisa muita busca pela palavra de Deus, irmãs. Porque a luta pelo movimento feminista está tão grande, isso está entrando dentro das igrejas e as mulheres não estão percebendo e estão vivendo uma vida feminista com um pensamento feministas dentro de um casamento com a cabeça feminista. E o movimento feminista é um movimento que foi criado para fazer com que as mulheres tenham o seu valor igual ao dos homens, no sentido de igualdade. Elas querem ser igual. Na verdade, elas queriam ser igual. Hoje, elas querem ser melhor. Hoje, as mulheres querem estar acima dos homens. Elas não querem mais ganhar o mesmo salário, ter a mesma facilidade com que os homens têm em algumas coisas. Elas querem ser melhores. Né? Isso a gente vê na rede social, tem um monte, irmãs. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a palavra empoderamento? Né? Como foi pregado? Eu lembro de ano passado, praticamente eu ouvi o ano inteiro um monte de igreja fazendo culto da mulher, mulher empoderada, mulher empoderada, mulher empoderada, mas o empoderamento no sentido errado da palavra. Né? No eu, no que você pode, no que você deve, você consegue, você pode. Quem é você? Você pode todas as coisas, você é mulher, nós somos fortes. Esse é o mundo que nós vivemos. E se nós, irmãs, não nos apegarmos a isso aqui, já, por muito menos, você está vivendo uma vida com a cabeça feminista. E a sua vida feminista. Sem você perceber. Você estará vestindo roupas de cunho feminista. Você estará tratando seu marido com pensamentos feministas. Você estará criando os seus filhos com esses pensamentos e atitudes dentro da igreja assim também.
Parece ser duro de dizer, né? Fala, não, mas não, jamais, não, eu não quero igualdade. Mas, sorrateiramente, as mulheres feministas, elas querem fazer isso. Ensinar o básico, por enquanto, para que nós possamos entrar dentro da ideia, dentro dessa ideia. Né? E Paulo estava preocupado com isso, lá na ilha de Creta. Né? Como será que as mulheres estão vivendo? Espera aí, vamos mandar uma carta aqui para Tito e dar algumas instruções para ele. E nós vemos, irmãos, que o cristianismo ele não é uma roupa que a gente veste. Eu não sou cristã somente quando eu tenho culto no dia de domingo ou culto durante a semana. Eu sou cristã a minha vida toda. Não é uma roupa que eu visto. O cristianismo, ter Deus no centro da minha vida, ele está em todas as coisas. Em tudo que eu estiver fazendo, eu preciso revelar a Cristo através da minha vida. Inclusive na roupa que a gente veste. Na roupa que a gente veste, no lugar que a gente frequenta, com as pessoas que a gente conversa. Isso é muito sério, muito sério. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou amiga de fulana, ela não é crente e eu quero falar muito da palavra de Deus para ela. Eu quero, amém, irmã, fale mesmo. Pregue o evangelho para ela. Mas não se deixe levar. Muitas vezes, talvez é ela que vai estar pregando o estilo de vida dela para você. E você não percebeu. E você está indo com ela. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Paulo começa aqui falando sobre viver uma vida correta, um modo digno. E isso se refere à palavra reverência. A palavra reverência, ela significa modo de viver. O modo de como nós vivemos. E ele estava muito preocupado com isso. Porque mulheres estavam vivendo uma vida dentro da igreja e fora da igreja um outro tipo de vida. Né? Vivendo dois tipos de vida. Isso não é possível. Um policial militar, mesmo quando ele não está fardado de serviço, ele continua sendo um militar. Não continua? Mesmo ele sem estar fardado. E nós? Quando estamos no nosso trabalho? Quando estamos fazendo as nossas tarefas diárias dentro de casa? Quando estamos com o nosso marido? Quando estamos educando os nossos filhos? Nós estamos sendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz? Sendo mulheres virtuosas, mulheres piedosas, né? Muito se fala, às vezes as pessoas falam, eu ouvi esses dias uma irmã falou assim, o que é? Eu ouvi tanto essa palavra, mulher piedosa, o que é isso? Você, todo mundo falando que quer ser piedosa, quer ser... Eu não posso falar que eu sou piedosa, você nem o que é. Falei, você está certa, irmã. Você não vai falar que você quer ser uma mulher piedosa se você não sabe o que é, né? E uma mulher piedosa é uma mulher que busca santidade. A palavra piedosa vem do grego de pie, que significa santidade. E aquilo que é santo, ele é separado. Quando nós dizemos que o nosso Deus é santo, ele é separado. Se queremos buscar essa santidade, devemos ser separadas. Mulheres separadas, mulheres diferentes. Contra aquilo que o mundo prega ser. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas com Deus e em Deus e buscando na palavra do Senhor, nós podemos buscar viver esse estilo de vida, essa verdade dentro de nós. Né? Mais do que dizer que somos, devemos dizer que somos e devemos ser como Cristo nos diz que devemos ser. Semelhante que quer dizer o que foi falado para os homens, também se aplica às mulheres. Aqui ele começa falando para os homens. Mas nós vamos pensar a partir do verso 3. Olha aí na sua Bíblia. O verso 3 ele disse: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Então, uma mulher que agrada a Deus, ela deve ser cuidadosa em sua maneira de viver. Paulo aqui está falando sobre a mulher de idade avançada, em ser responsável, o que se aplica a todas nós. Ser uma mulher responsável agrada a Deus. Responsável? Júlia, mas eu sou uma mulher responsável. Eu cuido da minha casa, né? Eu faço comida para meus filhos, né? Eu lavo a roupa, eu vou trabalhar. Isso é responsabilidade? É também. Mas agir de maneira correta, na maneira de viver. Às vezes você fala assim, não, hoje eu vou chegar atrasada no meu serviço. Não quero nem saber. Se o chefe olhar de cara ruim para mim, ele que olhe. Eu vou chegar a hora que eu quero, estou cansada. Não, eu estou cansada.
Hoje eu vou chegar no culto atrasada, porque hoje à tarde eu chamei fulano para passar a tarde lá em casa, eles demoraram demais para ir embora. E aí, até ajeitar a casa, eu vou chegar no culto atrasada. Não quero nem saber. O pastor nem vem falar comigo esse pastor. Se ele vir falar comigo, ele vai ver. Às vezes a gente tem esse tipo de atitude. Não tem responsabilidade. Sai da igreja reclamando dentro do carro. Não, o culto não foi bom, não. E os filhos estão lá. Nossa, o culto não foi bom, não. Nosso pastor pregou demais, demorou demais. Olha o que ele falou. Não, o culto não era para mim, não. Se fulano estivesse lá, mas ia ser bom demais para ele. Porque às vezes a gente age assim, com falta de responsabilidade da nossa maneira de viver. Em muitas coisas. Negligenciamos o nosso cuidado como mulher dentro do nosso lar, com os nossos filhos, na meditação da palavra, no cuidado das tarefas do lar. Isso é responsabilidade nossa, irmãs. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que trabalham fora, que há uma necessidade de trabalhar fora para prover, ajudar o marido nas necessidades do lar, da casa, financeira. Mas o seu propósito maior e o principal é cuidar da sua casa. Você pode trabalhar fora, pode ajudar seu marido, há uma necessidade disso. Mas não se esqueça da sua casa. Não se esqueça. O propósito maior seu é ali, é cuidar dentro do seu lar. No versículo 13 também ele fala que, em segundo lugar, ela não deve ser maledicência ou caluniadora. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Todas as pessoas têm a tendência em difamar, ou seja, causar dano ao bom nome e reputação de outra pessoa. Quando difamamos alguém, queremos que essa pessoa pareça má, e nós, pessoas boas. Mas isso não deve fazer parte de uma conduta cristã. Quando se age assim, somos como aquele funcionário do início da história. Agimos assim. Tem um livro que chama A Língua é Fogo. Acho que toda mulher devia ler esse livro. A autora dele é a Simone Quaresma. É sensacional. O livro é baseado no livro de Tiago, na palavra de Deus, no livro de Tiago, falando sobre a língua. Irmãs, e como nós temos a tendência de fazer isto? Muitas vezes. Fazemos isso várias vezes. Fazemos em nossos pensamentos, muitas vezes. Difamamos alguém, caluniamos alguém, ofendemos alguém, fofocamos sobre alguém. Paulo não colocou isso aqui por acaso. Ele colocou isso aqui para que nós pudéssemos refletir acerca disso dentro de nós. Em Tiago 3, 9 e 10 diz assim: às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da sua boca. Meu irmão, isso não está certo. E é verdade. Muitas vezes cantamos aqui na igreja que amamos o Senhor, levantamos as nossas mãos, louvamos ao Senhor, mas ao sair, na primeira oportunidade, falamos mal do irmão. Falamos mal das pessoas. Julgamos mal as pessoas. Falamos mal da autoridade da igreja. Às vezes não falamos, mas pensamos. Isso é muito sério. Isso nós temos que tomar muito cuidado. A língua realmente é fogo. Assim como diz Tiago. Ela é fogo e veneno. William MacDonald diz que a palavra grega para descrever calúnia é diabolos, que significa um termo apropriado, uma vez que a maledicência é diabólica em sua fonte e caráter. Olha o quanto é sério isso, irmãs. Né? Todo mundo já ouviu aquele versículo que fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Né? Do que está cheio o nosso coração. E nós proferimos palavras que machucam, palavras que ferem, palavras que matam. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nós, mulheres, temos a tendência de sermos assim. Porque o nosso coração é pecaminoso. Nós somos pecadores. E se nós não buscarmos no Senhor força, a palavra de Deus, a sã doutrina, aquilo que é puro, que é verdadeiro, nós faremos isso com a maior naturalidade do mundo. Normalmente. Mas quando estamos fortes no Senhor, o Espírito Santo nos incomoda. E sabemos que o que estamos fazendo não agrada o Senhor. E reconhecemos.
que isso não glorifica o nome do nosso Deus. A língua fere, ela destrói e ela mata. Uma mulher que agrada a Deus, ela não deve ser maledicente nem caluniadora. Em terceiro lugar, essa mulher deve ser cuidadosa enquanto a maneira de ensinar. No versículo 3 aí diz, na parte B, antes devem ensinar o que é bom, devem ser cuidadosas, né? Não devemos apenas praticar o bem, mas ensinar o bem. Não devemos apenas ser exemplos, mas instruir. A palavra grega usada aqui significa mestre do bem ou professor de boas coisas. Vale destacar que a instrução só acontece onde há comunicação e comunhão, né? É tão importante a gente ter dentro da igreja, irmãs, mulheres, pessoas mais velhas. Nós temos aqui a vozinha, né? A gente tem um carinho muito grande por ela. É uma mulher muito abençoada, usada por Deus. E com certeza você deve ter alguma referência na sua vida de alguém que te instruiu, alguém que esteve do seu lado, alguém que talvez ainda esteja. Eu já tive a bênção de ser cuidada espiritualmente pela minha avó. E era uma mulher abençoada. Era uma mulher muito forte, muito firme na palavra do Senhor. Aprendi muitas coisas com ela da palavra de Deus. E ela tinha esse cuidado na maneira de ensinar. E nós devemos ter, irmãos. Não é porque eu sou mais nova que você que eu não tenha com quem ensinar. Eu tenho uma filha de 9 anos. Então eu preciso ensinar para ela quanto a maneira de ser, né? Eu tenho que ensinar ela. Todas nós sempre temos alguém a quem ensinar. Hoje nós temos essas jovens aqui, a pequenininha ali, a minha filha que está ali. Todas nós aqui devemos ensiná-las. Devemos cuidar da vida espiritual dessas moças. Devemos instruí-las na palavra. É para isso que fomos chamadas também. Paulo diz sobre isso. Somos as mais velhas. Devemos mostrar como é viver uma vida que agrada ao Senhor. E em quarto lugar, ele diz sobre amar o marido. Uma mulher que agrada a Deus ama o marido e os filhos. No versículo 4 diz aí: devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. A palavra usada para amor aqui do marido é ágape. É um amor incondicional, um amor sacrificial. A palavra para amor da mulher é filéu, que indica que as mulheres devem ser amorosas e não negligentes. Vem da ideia de ser descuidado ou desleixado. Quando nós somos negligentes, nós somos descuidadas e somos desleixadas. O marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Por isso o amor é ágape, é um amor incondicional, é um amor sacrificial. E nós respondemos a esse amor como sendo mulheres amorosas e submissas e não negligentes. Alguém já disse que quando se entende esse amor de cada um, até mesmo um casebre mais humilde pode ser o palco da felicidade mais sublime. Então, quando nós exercemos o nosso papel, que agrada ao Senhor, de esposas, amando os nossos maridos, como Cristo nos chama para fazer, nós vivemos essa felicidade sublime. Não precisamos de uma casa no Alphaville, né? É bom ter uma casa confortável? É bom. A Bíblia não diz que a gente não pode ter um carro bom, não pode ter uma casa boa. A gente pode, sim. E é bênção. Tem que usar isso para ser bênção, para o reino de Deus. Mas o que é o principal sentido aqui é que a importância dos dois cumprirem o seu papel. Nós cumprimos nossos papéis. E quantas vezes, irmãs, nós somos ríspidas? Os homens não têm essa capacidade de adivinhar por que a gente está brava com eles. Não. Eles não têm. Se às vezes a gente não verbalizar, às vezes não, se a gente não verbalizar, eles não vão saber. Né? E viver um casamento pleno, com todas as dificuldades que existem, porque são duas pessoas de cabeças diferentes, de mundos diferentes, de criações diferentes, mas são duas pessoas buscando o mesmo propósito, que é Cristo Jesus. Ah, Júlia, mas você fala isso porque seu marido é crente. Meu marido não é crente. Tudo bem, seu marido não é crente.
Mas você está buscando a palavra de Deus. E através de você, o Senhor pode transformar o coração dele. Você sendo uma esposa submissa e obediente. E amando o seu marido, cumprindo aquilo que Deus chamou. Eu só vou amar o meu marido se o meu marido for crente. Se ele não for crente, eu não vou fazer nada. Não é isso que a Bíblia diz. Se nós temos Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e nós buscamos na palavra de Deus, nós devemos ser essa mulher piedosa, essa mulher santa. É difícil? É difícil, irmãs. Eu sei que é difícil. Eu já ouvi muitas histórias de mulheres que enfrentam muitas dificuldades dentro do casamento por conta de viver com um marido que não crê no Senhor. Mas você está ali como instrumento de Deus para trabalhar no coração dele. E o Senhor vai fazer. E o Senhor pode fazer. Ele é um Deus maravilhoso. Um Deus que transforma coisas difíceis e transforma em algo maravilhoso. Você já deve ter ouvido história de pessoas de casamentos que foram restaurados, que foram transformados. Não podemos perder essa esperança, irmãs. Essa fé. Esse mesmo Deus que faz tantos milagres, que transforma, ele pode fazer isso dentro da nossa casa. Dentro do nosso coração. Com essa disposição de amar os nossos maridos. Mesmo você dizendo que ele não merece. E amar. E cuidar. Em quinto lugar, a palavra diz que ela deve ser sensata. Vamos lá no versículo 5. A viver com sabedoria e pureza. A viver com sabedoria e pureza. Isso quer dizer ser uma mulher sensata. Né? A palavra de Deus lá em Provérbios 7, ele nos dá um outro pano de fundo. Nos mostra como uma mulher insensata age. Mas nós devemos buscar essa sensatez, ou seja, viver de acordo com a palavra de Deus, tendo esse autocontrole, esse domínio próprio. Alguém que tem o leme em suas mãos e não alguém desgovernado nos mares revoltos da vida. Esses dias, a Vitória gosta muito de jogar vôlei na pracinha lá perto de casa. E aí a gente estava sentada lá, esperando para ela poder jogar lá com a galerinha. E sempre no canto assim da arquibancada ficam umas mulheres lá sentadas que jogam também. Mas toda vez que elas estão lá, elas ficam lá. E grita, aquele negócio assim. E aí eu ficava olhando para aquilo lá e eu quieta, e ela lá, na dela, esperando para jogar. Aí um dia desses a gente estava lá e elas gritando: menino! Não sei o quê, sempre gritando, e aquele negócio assim. Desesperador. Aí ela foi, levantou e queria ir para cima de um menino de 13 anos. Menino, você larga de ser fobia. Uma mulher. Devia ter aí uns 30 anos. E a filhinha dela do lado. Menino, gritando. E a Vitória virou e falou assim: mãe do céu, misericórdia dessa mulher aí. Falei: meu Deus, essa mulher fica gritando, não está vendo que é um menino que está jogando, como que falta de respeito. Irmãs, como é feio. É vergonhoso. Uma mulher que age assim, de forma insensata, né? Gritando para Deus e o mundo, sem domínio próprio, sem controle, né? E tem pessoas que acham isso bonito. Não, eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Falou comigo, eu também vou lá, já levanta e roda a baiana, como dizem. Não é? Mas esse não é o padrão santo, irmãs. Isso não quer dizer que a pessoa vai vir lá e falar um monte de coisa para você. Tá bom, tá bom. Não é isso. Mas você manter um controle na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, na sua maneira de responder. Existem maneiras de lidar com situações como essa. E com certeza esse padrão dessa mulher não é a maneira correta que diz na palavra de Deus. Com certeza não é essa. E nós devemos nos policiar. Porque muitas vezes a gente faz isso. Não, eu quero ver, se chegar lá em casa, ele vai ver também. E aí com o marido. Não, poxa vida, eu já falei 300 vezes para não pôr esse sapato aqui, essa toalha molhada, esse negócio. E começa a gritar, e os filhos lá dentro. E aí, daqui a pouco você não sabe nem onde... Você até saiu do corpo. De
tão desgovernada que é. É verdade, irmãs, eu não estou falando... Fala, levanta alguém aqui e fala, eu nunca. Júlia, nunca. Essa aí, jamais. Tudo isso aí que você falou, não tem, irmãs. Não tem. Se tiver, pode levantar, que eu quero conhecer. Não existe. Por isso que nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus nós vamos buscar ser essa mulher. Essa mulher que agrada ao Senhor. Em sexto lugar, ele diz que a mulher ela deve ser honesta. Lá no versículo 5 diz, viver com sabedoria e pureza e trabalhar no lar, fazer o bem e ser submissa. Trabalhar no lar deve ser honestas. Mulheres que devem ser puras de mente e coração. E isso significa fugir da tentação, fechar a janela do desejo proibido. Muitas mulheres, por passar horas na rede social, abastecem a mente de coisas impuras. Hoje, nós não precisamos sair da nossa casa, pegar o nosso carro, para procurar algo que esteja fazendo errado. Você faz isso num clique, no seu celular. Quando você passa a seguir pessoas que vão te influenciar nesse movimento feminista. Dizer para você que tudo você pode, que tudo você é, que você vai ser todas as coisas, que nenhum homem manda em você, que você é forte, empoderada. Num clique de celular. Isso entra para dentro da sua mente. E muitas vezes isso reina no nosso coração. E vira um centro dentro das nossas vidas. Eu sempre tenho um termômetro. Eu faço isso sempre. Sempre que eu percebo que eu estou muito no celular, que o celular tem tomado muito meu tempo, rede social, eu excluo. Eu tiro. Eu excluo tudo. Aí tem gente que manda mensagem e fala assim, Júlia, o que aconteceu? Você sumiu. Eu falo, irmã, eu estava precisando desse tempo, eu nem sei quando que eu vou voltar, mas está sendo bom demais. Irmãs, às vezes a gente passa horas no celular, a gente nem vê a hora passar. Você está lá, tem 3 horas que você está lá no Instagram. E a Lupinha lá, e vendo coisa, e a Bela Falcone falando do corpo dela, e a Maíra Card falando, e essas mulheres que ficam em casa, que fazem tudo, e mesa posta, bababá, é lindo, mas às vezes talvez faça mal para a gente. Eu lembro que quando eu tive o Vicente, quando ele era bebezinho, quando a gente tem bebê, a gente meio que tem uma crisezinha quando você fica muito em casa, né? Tem dia que você fica meio lelé. Você fala assim, meu Deus do céu, não vi a luz do dia hoje. Só troquei fralda de menina, é leite, é dar mamar, é casa. Você se sente um ET, não é verdade? Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, se alguém vir conversar comigo, qualquer coisa de jornal, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu só sei falar de fralda, eu sei qual fralda está na promoção, qual leite está. Era esse o assunto que eu sabia. E eu ficava assim, meu Deus do céu, e agora? Daquele desespero, né? Mas era o momento que eu precisava passar. Eu precisava viver aquilo, eu estava cuidando do meu filho. E às vezes a gente passa por isso, a gente tem que cuidar. Né? Aí eu via aquelas mulheres, né, famosas, com os nenéns, os corpão. E eu lá como Shiba, ficava assim, Jesus amado, essa pele. E aí o menino mamando, leite vazando. Eu falo, gente, o que será que essas mulheres fazem? Meu Deus do céu, não é verdade, eu até entendi agora. Isso estava me fazendo mal. Às vezes eu tinha sentimento de falar assim, ai, como eu queria que tivesse alguém para cuidar do meu filho, porque daí eu ia poder sair para trabalhar, para ver gente. Eu falava, você precisa ver gente. Mas, irmãs, depois eu fui entendendo que o que eu estava vendo era um privilégio. Quantas mães não podem cuidar dos seus filhos? Precisam deixar cedo na creche, vai buscar final do dia. Deve ter alguém aqui que vive essa realidade. Isso é tão duro, irmãos, para o coração da gente. Machuca. A gente quer estar com o nosso filho, a mãe quer estar com o pintinho lá, cuidando. Não é verdade? E aí aquelas coisas estavam fazendo mal para mim. Fazendo muito mal, eu me sentia mal, eu chorava. Parecia que o que eu estava fazendo não era bom. O fato de eu estar em casa cuidando do meu filho não era tão bom assim, era melhor eu estar fazendo outra coisa. E a gente precisa tomar cuidado e olhar para isso. Olhar para isso. Nós, mulheres,
temos essa tendência de olhar para as coisas, parece que a grama do outro está mais verde, né? Aí você fala assim, nossa, mas fulana lá vai na academia cedo. Ai, mas eu queria ter aquele corpo. Nossa, meu Deus, mas se meu marido pagar uma academia para mim, eu vou ficar... Não é? Mas não é isso, irmãs. O nosso contentamento não está nessas coisas. O nosso contentamento está no Senhor. Por isso devemos buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz que ela deve ser cuidadosa no lar. No original, a ideia vem daquela que está trabalhando em casa. Agradamos a Deus quando não vivemos uma vida ociosa, andando de casa em casa como estilo de vida. Há mulheres que desperdiçam o seu tempo e negligenciam a casa e o marido e os filhos. Eu falo lá na igreja, eu bato na tecla. Às vezes as irmãs podem até achar ruim comigo. Eu falo, vocês podem até achar ruim. Mas se você puder ficar em casa e cuidar da sua família, fique. Se o seu marido, com o trabalho que ele tem, prover a casa, fique em casa. Cuida da sua família. Porque depois que os seus filhos já estiverem grandes e bandeando para o lado de lá, você vai falar assim, poxa vida, se eu tivesse ficado em casa mais tempo com eles, acompanhando o crescimento dos meus filhos, né, ensinando eles, aí já foi, passou. E esse é um privilégio. Eu sei que muitas não podem viver isso. A gente vive... Sorriso também é uma cidade em que as mulheres trabalham muito, tanto quanto os homens, né, porque o custo de vida é alto e elas precisam ajudar, né, no sustento da casa, né. Trabalhe, mas cuide da sua casa. Cuide do seu lar. Todo mundo já ouviu essa frase que diz assim, o lar é onde o coração está. E eu aprendi lendo um livro da David Titus que o lar é onde o coração se forma. É lá que nós formamos o coração dos nossos filhos. É lá que nós formamos o coração da nossa família. É ali, dentro do lar. Eu lembro direitinho, quando eu casei, a minha sogra falou assim, Fia, minha sogra é mineira, Fia, deixa eu falar um negócio para você. Você não me leva a mal, não. Eu vou falar, mas assim, se não servir, você amassa, joga fora. Ela falava sempre isso. Quando seu marido sair para trabalhar, você cuida da casa direitinho, vai lá, arruma tudo bonitinho. Para quando ele chegar, minha filha, tudo as coisas estão no lugar. É tão bom o homem sair doido para voltar. O seu marido tem que sair de casa doido para voltar. Porque tem marido que sai para trabalhar e não quer voltar. Ele sai do serviço, ele vai na casa de um amigo, ele vai num bar, ele vai num monte de coisa. Aí ele chega em casa, já está na hora de dormir. Ele não quer voltar para casa. Isso, irmãs, é muito triste. Isso é um sinal. Cuidado. Se o seu marido não quer voltar para casa, tem alguma coisa ali dentro. Tem algum problema ali. E a responsabilidade é sua. Vigia. Cuidamos da nossa casa. Cuidamos dos nossos filhos, dos nossos maridos. Precisamos cuidar com o coração lá dentro. Da nossa casa, do nosso lar. É tão bom quando o marido sai e manda uma mensagem e fala, estou doido para voltar. Nossa, não vejo a hora das 6 horas chegar em casa. Irmãs, isso é muito bom. E o filho que sai, vai para a escola. Mãe do céu, não vejo a hora das 5 horas. Vai estudar, menino. Vejo a hora das 5 horas e voltar. Mãe, gosto tanto de ficar em casa. Porque é o ambiente do lar. É aquilo que foi construído dentro da sua casa. A sua casa precisa ser esse ambiente de aconchego. Tem um animal, que eu não vou lembrar o nome, parece um cisne, mas não é um cisne, é lá do Canadá. Esse tipo de ave, ela tira, quando ela vai ter os bebês, os passarinhos, ela tira as penas de onde fica o coração. Só dessa região. E ela faz o ninho com as penas dessa parte do corpo. Justamente para quando vier o frio, os dias difíceis, os filhos terem esse aconchego, esse carinho do coração, das penas do coração da mãe. Irmãs, olha que lindo que é. É tão bom a gente cuidar de um lar com esse carinho, com esse apreço, esperar o marido, esperar os filhos. Há um sacrifício em relação a isso, mas é uma bênção. É uma bênção. E, em último lugar, a mulher ela deve ser auxiliadora do marido. Muitas pessoas entendem a palavra submissão como uma palavra que ela é distorcida.
né? Hoje ela é uma palavra muito desgastada, né? As pessoas falam, eu não. Como é que você... Submissão nunca, jamais você submissa ao meu marido. Ele não tem que falar para mim o que eu devo ou não fazer. Mas é o entendimento errado. Muitas pensam que a sujeição da mulher implica em inferioridade. E a submissão, ela significa administrar o lar com bondade, em concordância com a vontade do marido, não sem ele, nem contra ele. O marido sábio permite que a esposa administre o lar. O projeto de Deus no casamento não é uma dominação superior sobre o inferior, mas é a igualdade na complementariedade. Lá na igreja a gente tem estudado muito sobre isso, sobre a importância da feminilidade da mulher. Qual é o padrão do feminino? Como nós devemos ser femininas? Para que fomos criadas? E a gente tem visto que o casamento, o homem e a mulher, foi criado para representar, para testemunhar, mostrar a glória de Cristo. O que é glória de Cristo? É tornar a Deus visível. Então o homem tem características e a mulher possui outras características. Isso não faz um melhor do que o outro. Eles se complementam. Juntos, os dois, dentro do casamento, refletem a glória de Cristo. Então, o que você faz, muitas vezes seu marido não pode fazer mesmo. Porque tem que ser você que tem que fazer. Porque Deus te criou para isso. Ele te deu características para isso. Né? Existem mulheres que falam assim, eu não dou conta, eu não consigo cuidar da casa, do menino, não consigo fazer nada. Mas põe ela para trabalhar lá fora. Ela carrega 10 sacos de cimento. Né? Porque o coração dela, ela não entende que ela foi criada para aquilo. Irmãs, quando nós entendemos que fomos criadas por Deus, para sermos essa mulher, mostrarmos essa feminilidade, porque Deus nos criou para isso, você tem contentamento ao lavar uma louça. Você tem contentamento ao passar uma roupa, e a hora que é difícil, eu vou falar, tem coisas numa casa que eu não sou muito fã, não. E passar roupa, para mim, é uma luta. Eu amo ver a casa limpa, mas passar roupa para mim é um desafio. E eu busco no Senhor, sempre que eu tenho que fazer isso, contentamento. Porque a vontade é de largar lá, né? E está lá a pilha, e está lá. É claro que todas nós temos isso, irmãs. Vai ter dias que a gente vai estar mais cansada, que você não vai querer fazer uma comida mais elaborada, né? É normal. Todas nós vivemos isso. Mas o importante é olhar para Cristo e o que eu faço, ser bênção e mostrar a glória de Cristo. Né? Então devemos olhar para Ele. Em Provérbios 31 fala sobre essa mulher, né? A mulher piedosa, a mulher virtuosa. E às vezes a gente lê aquilo lá e fala assim, nossa, essa semana eu vi um podcast e a mulher estava falando assim, ela falou assim, eu li essa mulher virtuosa e eu falei assim, eu vou viver essa mulher virtuosa. E ela tentava ser como a mulher virtuosa, com todas as suas forças. Chegou não muito tempo, ela falou para o Senhor, falou assim, Senhor, eu estou cansada, não aguento mais não. Não quero ser essa mulher virtuosa, não. Essa mulher aí não é nem Mulher Maravilha. Mulher Maravilha está longe dela. E o Senhor fez ela enxergar que essa mulher virtuosa só é possível viver quando nós buscamos o Senhor. Não pelas nossas forças. Se você achar que você dá conta de fazer tudo o que você faz, sinto muito, irmãs. Vai ser um sofrimento atrás de outro. Vai ser um desespero atrás do outro. Você não vai sentir satisfação naquilo que você faz. Mas quando você faz olhando para Cristo e faz olhando para Ele e busca viver para Ele, aí sim. Aí você fala, eu sei o que eu estou fazendo. Ô, Senhor, é difícil, olha o tanto de vasilha, estou doido para dormir meia-noite já. Mas tá bom, Senhor, graças a Deus tem vasilha para lavar. Significa que todo mundo comeu, que eu tenho família aqui dentro. E graças a Deus por isso. Olhar por esse lado. Olhar pela ótica de Cristo. Porque senão nós vamos ser murmuradoras. Você vai reclamar de tudo. Nada vai estar bom. Nada vai estar bom. Tudo vai ser peso, um fardo. E concluindo, eu quero concluir com uma frase de John Piper que diz assim, a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus
para que a glória de seu filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. O nosso propósito na vida é colocar Deus em evidência, é torná-lo visível de maneira que nós fomos criados para ser. Elizabeth Elliot, que foi uma mulher de um missionário, ela fala uma frase assim que para mim é uma frase sensacional. Ela fala assim: o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de pessoa, de mulher. Eu não sou diferente de você, o fato de eu ser mulher. Mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Então, o fato de eu ser cristã, de eu crer em Deus, faz com que eu me torne uma mulher diferente das outras, que não conhecem a palavra de Deus. E devemos viver isso, irmãs. Por mais difícil que seja, honrando a Deus, sendo essa mulher virtuosa, piedosa, uma mulher que agrada a Deus, neste mundo, que tem tentado ensinar para nós que o casamento, qualquer coisa, se separa, que os nossos filhos podem viver e podem começar a namorar a hora que quer, que eles não precisam ajudar a gente dentro de casa, que eles têm a escolha deles, que eles vivem o mundo deles dentro do celular, e que o meu marido, ele, se ele quiser cuidar de mim, ele cuida, se ele não quiser, também não cuida, eu também não vou cuidar dele. Cada um por si. Essa é a realidade do mundo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, irmãs. Que o Senhor, nesta tarde, possa nos trazer esse renovo de sermos essas mulheres que agradam o coração de Deus, sendo honestas, cuidando dos nossos filhos, do nosso lar, dos nossos maridos, sendo sensatas, né, cuidadosas na nossa maneira de ser. E sempre pensando que o que eu faço, onde eu estou, o que eu penso, é para Ele, é para a glória dEle. Se não é para Ele, eu não faço. Se não glorifica o Senhor, não faça. Não faça. Se o seu chefe mandar você dizer que ele não está, isso glorifica o Senhor? Não glorifique. Então não faça. Faça o que é certo. Faça o que é reto. Faça aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós seremos uma mulher diferente quando somos moldadas pelo caráter de Cristo.